Olá pessoal, finalizando o nosso terceiro módulo do curso de Legislação Aplicada à Tecnologia da Informação, vamos então à nossa sexta e última videoaula deste módulo. Abordaremos neste vídeo o Marco Civil da Internet no Brasil, Lei 12.965 de 2014. Para começar a entender a importância desse marco, vamos relembrar os conceitos e exemplos ao longo do nosso curso de situações envolvendo sistemas computacionais e a falta de legislação específica. Analogias, situações de anomia, judiciário tentando julgar algo que ele próprio, além de supostas vítimas e dos supostos réus, não conhecem plenamente com o que estão lidando. Diante de pedidos por novas legislações, o Legislativo, por vezes, tem a dúvida sobre o que realmente se deseja regular. E diante de situações para julgar envolvendo sistemas computacionais, constantemente os envolvidos fazem perguntas semelhantes. A intenção é julgar e punir o que mesmo? Com o surgimento de novidades que provocam o Legislativo e o Judiciário, é consenso que antes de dizer o que se pode e o que não se pode fazer, é preciso deixar claro sobre com o que se está lidando. E isso foi levando a sociedade digital e todos os envolvidos a perceberem que antes de buscar tipificar e criminalizar usando leis específicas do Código Penal brasileiro, por exemplo, era preciso definir legalmente o que é a internet. Essa inquietação e os diversos esforços governamentais e da sociedade civil organizada resultaram finalmente no Marco Civil da Internet. Podemos então iniciar apresentando o Marco Civil da Internet como sendo uma tentativa de estabelecer um marco inicial para a internet brasileira, focado em 3 princípios: liberdade, neutralidade e privacidade. A ideia foi estabelecer princípios, garantias, direitos e deveres para quem usa a internet e diretrizes para a atuação do Estado. Naturalmente, que atender às expectativas de todos os segmentos da sociedade em uma única lei seria impossível. Usuários pensam diferente de provedores, existem os interesses da indústria, do comércio, dos prestadores de serviço, enfim. O resultado pode ser visto como um marco inicial que atende parcialmente o interesse geral da sociedade quando o assunto é a internet. Buscou-se observar e preservar as principais características observadas na internet. Com relação à colaboração, a elaboração das normas manteve sempre o entendimento de que a internet é uma coleção de milhares de redes que compartilham um protocolo comum e colaboram na interconexão e nos recursos centrais. Os protocolos são baseados em softwares abertos, criados e mantidos coletivamente. E ainda observou-se que ações de regulação para a internet não poderiam seguir os padrões utilizados para as demais tecnologias e serviços de telecomunicação. Seria necessário, portanto, observar as particularidades da internet. Sem dúvida, um dos principais protagonistas na elaboração do Marco Civil da Internet foi o Comitê Gestor da Internet no Brasil, o CGI-BR. O CGI, após diversas reuniões e discussões sobre o tema, publicou ainda em 2009 uma resolução, naturalmente sem força de lei, que ficou conhecida como Decálogo de Princípios para a Governança e Uso da Internet. 10 princípios que serviram de base para a elaboração e publicação 5 anos depois da Lei 12.965, o Marco Civil da Internet. Os 10 princípios do decálogo do CGI são liberdade, privacidade e direitos humanos, governança democrática e colaborativa, universalidade, diversidade, inovação, neutralidade da rede, inimputabilidade da rede, funcionalidade, segurança e estabilidade, padronização e interoperabilidade e ambiente legal e regulatório. O link para a resolução do Comitê Gestor, bem como o detalhamento de cada um desses princípios, estão nos slides do curso disponíveis em nosso ambiente EAD. O fato é que desses 10 princípios, 3 foram de fato herdados e detalhados no Marco Civil da Internet: a neutralidade da rede, a privacidade do usuário e a inimputabilidade da rede.
A neutralidade da rede tomou por base o entendimento de que a internet é fim a fim e seus usuários devem poder usufruir da experiência integral da rede. Já o princípio da privacidade do usuário buscou preservar, ou seja, garantir os direitos do usuário nos diversos contextos da internet. E, por fim, as normativas relacionadas à inimputabilidade da rede tiveram por objetivo dar segurança jurídica para empreendedorismo e buscar garantir a ausência de censura prévia de conteúdos. Em linhas gerais, podemos definir o Marco Civil da Internet como sendo uma declaração de princípios, um corte transversal na rede, desde a infraestrutura de telecomunicações até aplicações e conteúdo, no que tange a neutralidade. Um conjunto de normas que se resumem como sendo uma contextualização na aplicação dos direitos, como responsabilização adequada e proteção à privacidade. O Marco Civil é um orientador sobre a forma de aplicação da legislação existente à internet, além de ser, como o próprio nome sugere, um marco, um balizador para eventual legislação futura. E diante da dinamicidade das redes, a ideia foi buscar com o Marco Civil uma garantia de preservação das características originais, valores e conceitos da internet. E diante de muitas afirmações deturpadas sobre o Marco Civil, muitas inclusive servindo de base para posicionamentos contrários à própria lei, sem justificativa real, é importante deixar claro também o que não é o Marco Civil da internet. Embora o Marco Civil tipifique, ou seja, qualifique diversos ilícitos, ele não é uma forma de impedir ilícitos na internet. O Marco Civil também não trata de modelos de negócio na internet, nem de temas técnicos na rede. Essa preocupação teve o objetivo de preservar o dinamismo e a rápida obsolescência da tecnologia, ou seja, não engessar a internet tecnicamente falando. O Marco Civil complementa e colabora com os diversos órgãos da sociedade, como a Anatel, o próprio CGI, o PROCON e o IDEC, sem se sobrepor à ação desses órgãos. Enfim, o Marco Civil não tem o objetivo de tratar da internet do Brasil, mas de tratar o uso da internet no Brasil. Não há, portanto, um modelo de internet brasileiro, mas normas para sua utilização no país de forma minimamente neutra, com liberdade e privacidade. O Marco Civil buscou se fundamentar em 7 parâmetros: a liberdade de expressão, o reconhecimento da escala mundial da rede, os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais, a pluralidade e a diversidade, a abertura e a colaboração, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor e ainda a finalidade social da rede. O Marco Civil buscou disciplinar o uso da internet no Brasil, observando princípios como a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento nos termos da Constituição Federal, a proteção da privacidade, a proteção de dados pessoais na forma da lei, a preservação e garantia da neutralidade da rede, a preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede por meio de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas, a responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades nos termos da lei, a preservação da natureza participativa da rede, a liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos na lei que define o marco e os demais princípios integrantes do ordenamento jurídico brasileiro, incluindo os provenientes do direito internacional. A partir do Marco Civil da Internet, passaram a ser vistos explicitamente como direitos e garantias fundamentais dos usuários a inviolabilidade da intimidade e da vida privada e sigilo do fluxo de suas comunicações e de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial, a não suspensão da conexão à internet, salvo por débito e manutenção da qualidade contratada da conexão,
a obrigação de que os contratos de prestação de serviços contenham informações claras e completas, incluindo uso, armazenamento, tratamento e proteção de dados, além do consentimento expresso para a realização dessas atividades, a exclusão definitiva dos dados pessoais ao término da relação entre as partes e o não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais. Parte dessas garantias, inclusive, são a base da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que será abordada mais adiante em nosso curso. Uma lacuna importante suprida pelo Marco Civil foi a ausência de regras sobre a proteção e guarda de registros de conexão e de acesso a aplicações relacionadas a dados pessoais e comunicações privadas na internet. Antes de mais nada, foi normatizada definição de registro, como sendo data e hora de início e término de uma conexão à internet ou do uso da aplicação, sua duração e o endereço IP do terminal. A partir do Marco Civil, foi normatizada a aplicação da legislação brasileira quando a coleta, armazenamento e tratamento ocorrerem em território nacional, além do uso de autorização judicial para acesso por autoridades públicas e por interessados em instruir processos judiciais. Ficou definida a obrigação de guarda dos registros de conexão por pelo menos 1 ano e a obrigação de guarda de registros de acesso a aplicações por pelo menos 6 meses. A lei define ainda que os provedores de conexão estão impedidos de guardar registros de acesso a aplicações. Só podem e devem guardar os registros de conexão. E, por fim, o marco resolve definitivamente a dúvida entre o que é provedor de conexão e provedor de aplicações ou provedor de conteúdo, e define de quem é a responsabilidade por danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, além das regras para a retirada de conteúdos publicados na internet. Virou regra principal sobre esse estudo a inimputabilidade dos intermediários por conteúdos gerados por terceiros, que era bastante polêmica antes do Marco Civil da Internet. Também busca assegurar a preservação da liberdade de expressão e combate à censura, inclusive a censura privada. A partir de então, provedores de conexão não podem ser responsabilizados em qualquer hipótese por danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros. E no caso de provedores de aplicação, só serão responsabilizados se, após ordem judicial específica, não tomarem as providências para remover ou tornar indisponível conteúdos apontados como infringentes a direitos de algum reclamante, observando, porém, os limites técnicos de cada provedor de conteúdo e com prazos máximos de atendimento definidos por lei. E assim podemos dizer que somente com o Marco Civil, em 2014, ou seja, 20 anos após o surgimento da internet no Brasil, finalmente passaram a existir princípios básicos legais relacionados à internet em nosso país. Recomendamos fortemente que acessem a íntegra da Lei 2.965, que define todos os detalhes do Marco Civil da internet. O link está nos slides do curso, além dos detalhes do decálogo do Comitê Gestor da Internet, que deu origem ao Marco Civil, disponível também nos slides. Com esse assunto, encerramos o 3º módulo de nosso curso de Legislação Aplicada à Tecnologia da Informação. Acesse nosso ambiente EAD, participe dos fóruns, tire suas dúvidas e, se for aluno, se prepare para fazer a avaliação desse módulo do curso. Eu sou o professor Ricardo Kleber e nos slides estão os contatos para os materiais complementares do curso e ambientes para interação sobre esse e outros assuntos relacionados à segurança da informação, legislação aplicada à tecnologia da informação, computação forense, redes de computadores, dentre outros temas. Até a próxima!